Olá pessoal do IES, alunos do IES, mais uma vez aqui com vocês, professor de filosofia, professor Fernando. E hoje a gente traz aqui um tema muito interessante, muito discutido no mundo acadêmico, dentro da filosofia, discutido por vários filósofos, né, que tentaram entender e criar uma ideia do que é a ideia. Olha só para você ver que fantástico, a ideologia. Então hoje a nossa aula é sobre ideologia, diversidade e culturalismo, né? Racismo. Quais são as diferenças de uma coisa para outra? Que leva uma pessoa a ter uma cultura, não ter uma cultura? E a gente vai ver alguns aspectos, né, nesse sentido aí com vocês. Aqui vocês estão vendo, né, o rapazinho aí pensando, né, calculando. O que é a ideia? Quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma visão, uma mente para uma perspectiva de algo, eu estou tendo uma ideia. E essa ideia, ela pode se tornar o quê? Uma síntese. Ela pode se tornar uma tese, que vai virar uma antítese e vai virar uma tese. A gente vai ver isso mais adiante em outra aula, né, que é a filosofia de Hegel, sobre essa situação. Mas aqui a gente vai fixar mais na questão da ideia, como que o indivíduo, o ser humano, né, ele age de acordo com as suas ideias e de que forma que a sociedade pode influenciar na sua ideia. A filosofia te dá esse caminho e te dá essa perspectiva aí para você entender um pouco mais sobre isso, né? Eu coloquei aqui para vocês a questão da ideia. A ideologia, né, ela é o quê? O estudo das ideias. Ou seja, uma pessoa te traz uma ideia. Olha, eu acredito que o fenômeno da natureza, ele pode ser alterado, ele pode ser modificado, ele pode ter uma ação, né, humana que pode fazer esse fenômeno agir de outra forma. Isso é uma ideia. E aí, para que essa ideia tenha uma validade, nós precisamos estudar essa ideia. E aí, ou seja, nós vamos procurar profissionais da área, né, estudiosos da área, e isso vai se tornar uma ideologia, que é o estudo, então, daquela ideia. Eu acredito que se eu fizer uma receita, né, de um frango com certos ingredientes, essa receita pode dar certo. Então vamos estudar essa ideia e essa receita então vai ser uma ideologia. Percebem que a ideologia ela está vinculada a todo o nosso meio de todas as formas? Então eu estudo das ideias, eu vou me aperfeiçoar nessa ideia e ela vai virar um estudo, né, pra gente. O conceito de ideologia tem na sua principal corrente Karl Marx. Karl Marx, né, é um filósofo, sociólogo, entre tantos outros, né, adjetivos a ele aí, do século XIX. Karl Marx ele é um dos precursores, né, dessa questão da cultura, da ideologia, que ele vai explicar com bastante propriedade para a gente. Embora vários outros filósofos contestam um pouco a questão da ideologia baseada na filosofia de Karl Marx. A filosofia, ela sempre parte disso. Um filósofo tem uma ideia, outros filósofos se juntam nessa ideia e vão estudar essa ideia e que vai virar uma ideologia e pode ser que essa ideologia seja credibilizada ou pode ser que não. Então isso vai depender muito desse estudo das ideias, tá? Mas ela tem a sua fonte principal, né? O seu fundamentalismo ali dentro da filosofia de Karl Marx do século XIX, tá bom? Cultura, por exemplo. Cultura, gente, ela é o conjunto de tradições, como eu coloquei para vocês, crenças, né? E os valores que as pessoas têm de um grupo social, ou seja, o patrimônio social de um grupo. Então, todo mundo tem cultura. Não existe pessoas que não são culturais. Então, não existe falar assim, fulano é sem cultura. Por quê? Porque todos estão inseridos em algum valor, em alguma crença. Se você está numa denominada sociedade, essa sociedade ela tem seus valores, ela tem as suas religiões, essa pessoa ela tem uma crença numa certa doutrina. Então, ou seja, ela é uma pessoa culturalizada. Todos os indivíduos que vivem em sociedade, eles são culturalizados, tá bom? Então, não existe pessoas que não é culto. A gente vai ver que existe uns cultos mais, né, sofisticados aí, a gente vai ver mais adiante, tá bom? Quais são os elementos da cultura? Eu coloquei aqui para vocês a cultura material. A cultura material é aquilo que se vê, que se palpa, né, que se pode pegar. Então, ou seja, nós temos aí os museus, as praças públicas com monumentos, prefeituras que viraram centros históricos, igrejas.
Então são vários, né, artefatos palpáveis que fazem parte dessa nossa cultura material. Uma obra de arte, uma peça de roupa. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai no museu, né, eu fui recentemente no museu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e lá no museu tem lá a roupa que Dom Pedro, né, I, Dom Pedro II, a coroa deles, que eles usaram em determinado evento e tal. Então, ou seja, isso é uma cultura material. Então, isso é um bem material que nós temos, palpável, faz parte dos elementos da nossa cultura material, tá bom? A cultura imaterial. A cultura imaterial já é uma coisa que a gente não consegue palpar, que são os valores, né, os saberes de um povo, uma cultura de um povo. Por exemplo, nós temos o frevo no Brasil. Você consegue palpar o frevo, abraçar o frevo, pegar o frevo? Não tem como você pegar o frevo. Então, ou seja, isso é uma cultura imaterial que está agregada aos valores, aos costumes, né, partilhados ali entre uma sociedade. O nosso carnaval, por exemplo, é uma festa, né, que envolve todo o país, envolve várias pessoas, então é uma cultura imaterial. Carnaval no Brasil já virou uma coisa cultural. Todos os anos tem a festa de carnaval e isso é uma cultura, né, imaterial para vocês. E dentre tantas outras, né, a festa do Divino Pai Eterno, situações que envolvam, por exemplo, os indígenas. Então todos os costumes, as práticas deles são valores imateriais. Então, por exemplo, a forma deles caçarem, o linguajar deles, as formas deles cultuarem, tudo isso é uma cultura indígena, uma cultura imaterial. Agora, quando a gente vai num museu indígena, e ali a gente tem, né, artigos de barro, por exemplo, nós temos há muitos anos, né, mais ou menos em torno de 20 mil anos atrás, os indígenas eles enterravam suas pessoas em urnas feitas de barro. Então, ou seja, a gente vai no museu desses indígenas, você vê lá um caixão, né, que era o caixão deles, a urna ali de enterrar os seus mortos era colocadas em um pote de barro. Mas essa pessoa cabia no pote de barro? Não. Eles quebravam essa pessoa para ela caber dentro do pote de barro e enterravam essa pessoa. Então, aquele pote no museu, aquele museu, ele é uma cultura material. Agora, os valores que os indígenas agregam a isso já é uma cultura imaterial. Um indígena, por exemplo, se ele é cultural, né, faz parte da cultura deles, qualquer indivíduo que nascer com um defeito, seja com um dedo a menos, uma defeição física ou mental, esse bebê ele é sacrificado na mesma hora. Por quê? Porque eles acreditam que aquele bebê vai ser um estorvo na vida dos indígenas, vai ser um problema, uma mãe vai ter que carregar aquele filho problemático, vai ter que viver em função daquele, e isso é um atraso para os espíritos, é um espírito atrasado. Então a gente tem que eliminar. Isso é uma cultura deles. Então são valores que eles têm. Então isso precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, e eles precisam estar, né, dentro dos seus territórios com seus direitos garantidos, tá bom? Outra coisa que eu coloquei para vocês é a cultura brasileira, que são a mistura de raças. Ou seja, muitas coisas hoje, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? São europeus, vieram para cá e trouxeram valores para nós. Depois vieram, né, os africanos, que foram povos trazidos do continente africano para serem escravizados aqui de forma, né, torturante, terríveis, situações horríveis. E aí depois, passado um tempo, essa escravidão acabou, vieram pessoas de outros lugares, né, italianos, japoneses, coreanos, vieram para substituir o nosso trabalho do escravo, né, do negro africano. Então, todas essas misturas, essas raças, elas foram constituindo o nosso país. Então, hoje nós temos regiões no Brasil que você chega lá, você percebe a diferença no falar. Isso é uma cultura, ou seja, a cultura daquele povo, eles têm uma diferenciação. Nós sabemos que, por exemplo, o carioca, lá no Rio de Janeiro, ele puxa mais o X, né? Nós aqui no estado de Goiás vamos falar biscoito, eles vão falar biscoito. Então, ou seja, há uma questão ali cultural daquele lugar. Então, tudo isso forma esses valores. Ou seja, existem lugares que as tradições, os valores deles são mais voltados para o continente europeu. Por quê? Porque veio, né, uma grande quantidade de europeus nesses lugares. A região do sul, por exemplo, você chega lá, dificilmente você vê um negro, dificilmente você vê o linguajar deles é diferenciado, a forma deles viverem, deles trabalhar, a forma deles se apegarem às pessoas também bem voltada para o clima europeu, né, pela cultura europeia.
Quando você vai por norte ali, para Bahia, algumas regiões aglomeradas ali naquela região, você vê um povo mais, né, diferenciado, que é uma questão voltada mais para o continente africano. São pessoas que se unem mais, são hospitaleiros, e todos esses valores são agregados e formam o quê? Uma nação, que é a nossa nação brasileira, tá bom? Outra coisa que eu coloquei para vocês é quais são os tipos de cultura. Como eu falei para vocês lá no começo da aula, né? A gente vai ver que tem umas culturas aí mais evoluidinhas, né? Que se acham um pouquinho mais. Cultura de massa. Cultura de massa é aqueles saberes, aqueles valores que todo mundo tem, que seria um conhecimento do senso comum. Onde as pessoas, por exemplo, todo mundo sabe, fulano está com a garganta inflamada, está com começo de gripe. Todo mundo, né, tem aquele famoso chazinho lá da vovó, faz um xarope, né, coloca as ervas ali, queima o açúcar e no instantinho essa garganta está resolvida. Isso são conhecimentos, são valores que todo mundo tem. Ou seja, está com um problema tal, resolve assim. Ou seja, são conhecimentos comuns entre todos. Isso é uma cultura de massa que faz parte de todo mundo, tá bom? E temos também a cultura erudita. A cultura erudita é uma cultura mais sofisticada. Por quê? Porque são pessoas que têm valores agregados. Além dela ser uma pessoa viajada, conhece o norte, o nordeste, o sul, ou seja, conhece culturas e valores, ele consegue ter um olhar diferenciado sobre isso e consegue ter a sua própria cultura de forma que ele agrega esses valores de outros lugares. Então essa pessoa é uma pessoa viajada, é uma pessoa que fala alguns idiomas, é uma pessoa, por exemplo, que vai saber discutir materialismo dialético de Hegel, ou seja, é uma pessoa que busca um conhecimento a mais, estuda um pouco mais, então ela é considerada uma cultura erudita. Com certeza ela vai saber falar muito mais do que o pessoal da cultura de massa, porque é uma pessoa que se dá ao conhecimento, se dá aos estudos, né, e não fica paralisado somente naquele conhecimento do senso comum. Ele vai além. Por exemplo, como eu falei para vocês no começo do chazinho lá, né? A vovó faz o chazinho e cura. Ele vai estudar essas ervas, ele vai perceber, vai olhar ali e conversar com outras pessoas se realmente isso tem um fundamento físico, né? Se tem uma questão biológica ali que realmente aquela medicação, aquele chá ali envolve o organismo e faz uma cura ali, ou se é uma coisa tradicional, né? Que acontece mesmo com o chá ou sem o chá. Então, uma pessoa que busca um conhecimento além do conhecimento popular, além do conhecimento de massa com vocês, tá bom? Aprenda sempre, não abra mão do conhecimento. O conhecimento te leva à erudição. Primeiro, gente, o conhecimento ele não ocupa lugar, tá bom? Estudem, consigam, vocês podem continuar sempre nas nossas aulas. Vocês têm a oportunidade de aprender o conhecimento erudito. Ou seja, vocês podem ir além. Aqui nós damos chance para vocês, nós damos dicas para vocês. Por exemplo, dentro da questão da cultura, você aprofundar em Karl Marx, você vai descobrir grandes elementos. Karl Marx, né, o amigo dele lá, o Engels, também um cara muito fantástico para vocês estudarem sobre ele. Outro filósofo fantástico sobre a questão da cultura de massas é o Durkheim, Emile Durkheim. Um filósofo fácil de entender, um filósofo que conversa com você como se você estivesse, né, falando de pessoa para pessoa. Não é que é conhecimento difícil, né, complicado e tal. E também nós temos aí a base da filosofia, que é Sócrates, né? A questão da ideia, Sócrates ele pensava o quê? Eu preciso ter uma ideia e as pessoas precisam produzir as suas próprias ideias com a minha interferência do meu conhecimento. Então Sócrates ele juntava as pessoas ali, as pessoas vinham conversar com ele, Sócrates, você acha isso, você acha aquilo? E essas conversas produziam ideias que as pessoas não tinham conhecimento de que tinha aquela capacidade erudita. Então Sócrates ele tinha devolutiva. Você tinha uma ideia, ele devolvia para você, mas essa ideia sua, ela foi pensada por isso ou por aquilo. Ou seja, ele te questionava. Ele não dava para você as respostas prontas, ele fazia você buscar as suas próprias respostas, você buscar o seu próprio conhecimento. Ou seja, Sócrates ele nos ensina que o conhecimento está dentro de nós. Nós podemos ser os responsáveis pelas as soluções dos nossos próprios problemas com o nosso potencial. Muitas vezes a gente abre mão desse potencial, não conhece o nosso potencial e não entende esse nosso potencial, que somos capazes sim de resolver as nossas próprias questões, de ir atrás através de uma única fonte, você mesmo, que é o seu próprio conhecimento. Basta você abrir, né, a mente e estudar e conhecer. Valeu? Continue assim. Obrigado, gente!